Bom, pessoal, dando sequência à nossa aula de Direito Constitucional, nós paramos na última aula no artigo 43 e a gente vai seguir na sequência da leitura dinâmica. Se você ainda não assistiu os outros tópicos, contendo os outros artigos, você vai numa playlist de Direito Constitucional aqui no canal, que vai estar lá, e você vai poder estar participando disso aí, tá? Então, o artigo 43 vai falar justamente dos crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia. E a gente vai fazer um link com o 44, que fala justamente dos inafiançáveis e imprescritíveis. Então, diz assim o 43. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles, respondendo os mandantes, os executores e o que podendo evitá-los se omitirem. Veja que tem vários detalhes nesse artigo 43 e a gente vai destrinchar ele agora. Então você vai ter que gravar comigo. A lei considera crimes, o quê? Inafiançáveis, você vai anotar aí, inafiançáveis, e insuscetíveis de graça ou anistia. Nesse módulo, nós não vamos ver o que é graça e o que é anistia, esses dois institutos aí, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. Mas o que é insuscetível de graça e anistia, é considerado inafiançável. Você vai anotar aí. A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Para você que vai fazer uma prova que vai cobrar direito penal, tribunais, carreiras policiais, você vai ter que saber quais são os crimes hediondos. Os crimes hediondos eles se encontram na Lei 8.072. É uma lei pequena, ela tem 13 artigos, e você vai conseguir ver quais são os crimes hediondos, porque numa questão, principalmente da CESP, onde ela cobra aquelas historinhas hipotéticas, ela pega alguns personagens e ela provavelmente vai colocar um personagem que cometeu um crime hediondo e a questão ela vai perguntar se esse crime que foi cometido por esse personagem, ele é insuscetível de graça, de anistia, vai perguntar se ele é inafiançável. Então você vai ter que saber numa prova mais aprofundada o que são os crimes hediondos. E quem respondem por esses crimes que são inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia? Os mandantes, os executores e o que, podendo evitá-los, se omitem. Então, tem três personagens aqui. Aqueles que mandam a realização do crime, aqueles que executam, propriamente dito, colocando a mão na massa do crime, e os que, podendo evitá-los, se omitem. Então, veja que é um artigo que é um dos mais cobrados em provas de direito constitucional e direito penal, e você tem que saber todos esses detalhes desse artigo aí. Aí a gente faz um link com o artigo 44, que fala que constitui crime inafiançável e imprescritível. Veja que no 43 é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. E o 44 é inafiançável e imprescritível. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, você tem que fazer uma tabela, porque você tem que ser ciente que todos são inafiançáveis. Pegando esse do artigo 43 com o artigo 44, todos eles são inafiançáveis. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado de direito, tortura, tráficos ilícitos, crimes hediondos, entorpecentes, drogas, todos são inafiançáveis. Porém, imprescritível é só o que está lá no artigo 44, tá?
Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos próximos incisos da Constituição Federal, mas lembrando, existe uma playlist aqui no canal de direito constitucional, também tem de direito penal, mas de direito constitucional, onde você vai estar acompanhando os demais vídeos. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, porque todas as vezes que postarmos a continuidade da Constituição Federal, você vai ser sinalizado para ficar por dentro e não perder essa sequência de aulas, tá bom? Até o próximo vídeo.